Neste momento vamos iniciar mais um vídeo para que nós possamos estudar as Escrituras. E eu, como sempre, quero pedir a você que não está inscrito, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like. E também agradecer os que já estão inscritos, estão ajudando o canal a crescer. E hoje eu estou estudando sobre os dias de tribulação. Isto é muito comentado, a vinda do Senhor e com momentos difíceis. E nós precisamos estarmos alerta, preparado para esse dia. E eu tenho como base para nosso estudo a iniciar do livro de Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2, e também o verso 7, para nós iniciar esse estudo e refletir sobre os dias difíceis que está para vir. Diz o seguinte, Daniel capítulo 12. E naquele tempo se levantará o Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que estiver escrito no livro. E diz mais, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha eterna ou desprezo eterno. E disse ele mais, eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda aos céus, e jurou por aquele que vive eternamente. Ele fez um juramento e diz que depois de um tempo e tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o povo santo, e disse, o povo santo e todas essas coisas se cumprirão. Daniel recebeu a orientação do anjo, que disse para ele que no tempo do fim ia haver grande angústia, como nunca houve, mas nunca mais também haverá, desde que houve povo na face da terra.
E diz que naqueles dias, naquele tempo, diz que muitos dos que dormiam no pó da terra seriam ressuscitados. Os que estavam escritos no livro. E também uns ressuscitariam para a vida eterna, para entrar na eternidade com o Senhor. Mas outros ressuscitariam para ser afastado. Não conseguiriam entrar no reino dos céus. Nós olhando para isto, ele disse que tempo isto ia acontecer. Ele disse que ele ouviu o que estava acima das águas, que levantou sua mão ao céu e a sua esquerda, e diz que ele jurou por aquele que vive para sempre, pela eternidade, que depois de um tempo e tempos e metade de um tempo, que depois de destruir o poder do povo santo, diz que todas estas coisas haveriam de se cumprir. Então tinha um período para acontecer estas coisas. Diz que dentro de um tempo e tempos e metade de um tempo ia acontecer a ressurreição, ia acontecer dias de angústia, de pavor, momentos difíceis ia acontecer. E diz que ressuscitar uns para estar na eternidade, outro para ser desprezado da eternidade. Diz que isto haveria de acontecer no determinado tempo, que é um tempo, 2 tempos e meio tempo. Ou quando nós estudamos o livro de Apocalipse, ele diz que é 42 meses. Então, dentro desses 42 meses, estas coisas se cumprirão. Mas, nós olhando para o livro de Mateus 24, capítulo 24, verso 21 e 22, nós vimos o que próprio Jesus falou. Ele confirmou o que Daniel já tinha profetizado, tinha previsto, já era de conhecimento do povo de Deus que haveria desse tempo acontecer. Jesus confirma dizendo, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais haverá. Jesus continuou e disse, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. E disse, por causa dos escolhidos, aqueles dias
fosse abreviado. Jesus confirma o que Daniel já tinha profetizado há mais de 500 anos. Já havia esta previsão de chegar um dia de um povo que estava dormindo na face da terra, no pó da terra, eles iam ressuscitar. E aqui, Jesus está mostrando que haveria grande aflição nesses dias, qual nunca houve e nunca mais vai acontecer. Quando nós lemos no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 16, e verso 18 e 19, ele nos mostra quando João teve esta revelação. Vejam só que as coisas acontecem dentro do plano de Deus. E nós, se acontece, é porque Deus o determinou. E se Ele determinou, nada ficará sem se cumprir, conforme a sua palavra. Disse Jesus, ou João escrevendo, disse: E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para que lhe dar o cálice do vinho da indignação e da sua ira. Então diz que quando estes sofrimento, estes abalos das nações, da grande cidade, diz que se fendeu e dividiu em 3 partes aquela nação, a grande Babilônia, e diz que ela se abriu em 3 partes, e diz que houve terremoto tão grande, tão difícil, que nunca mais vai acontecer, que nunca ocorreu desde que há homem na face da terra. E diz que o terremoto foi tão assustador, e era o que Jesus estava falando, e Daniel disse que era no período de um tempo e tempos e metade de um tempo, que estas coisas haveria de acontecer. E diz que a cidade foi abalada, e o momento tomou conta de um pavor, por causa das vozes, dos trovões e dos relâmpagos que estavam ocorrendo naquele momento. Era o momento da grande tribulação, que a Bíblia, ela nos informa. Você que me acompanha na minha parte escatológica que eu tenho descrevido,
Você sabe desse dia que eu estou falando. Então, a grande tribulação vai acontecer, o dia terrível, assustador para a humanidade, que eles vão se encontrar. Eles vão estar com grande temor, grande pavor. Vamos cuidar para que nós, nesses dias, estejamos preparados para não entrar na grande tribulação. Vamos cuidar que não é as ofertas deste mundo que vai nos tirar de nós acordar os que estiver dormindo no pó da terra, acordar para estar na eternidade com o Senhor. Vamos cuidar, vamos zelar pela nossa vida consagrada com Deus. Isto é o que Daniel apresentou e Jesus confirmou com mais de 500 anos da profecia. Jesus estava dizendo sobre esses acontecimentos que nunca tinha havido tão grande terremoto, desde que há homem na face da terra. E o anjo disse a Daniel, disse, fecha o livro e sela ele, que é para o tempo do fim. Então, estas revelações deste livro era para o tempo do fim. E como nós estamos hoje sendo revelado destas realidades, ele está dizendo, o fim está chegando. A hora de cumprir-se estas profecias está chegando. E como estaremos? Preparados ou estamos despreocupados? Olhe para estas escrituras, para estes momentos. E vamos continuar estudando e vendo, examinando a nossa vida e colocando diante do Senhor, para que nós não venhamos a ficar de fora nestas horas. Portanto, eu continuo pedindo, você que se não está inscrito, se inscreva. E vamos, então, continuar estudando. Se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E, com isto, analise a sua vida e veja como está diante do Senhor. E não perca a vida eterna pelas ofertas deste mundo. E vamos continuar, então, escrevendo, estudando esses ensinamentos bíblicos para nós naquele dia estar preparados. Que Deus os abençoe, Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.